E aí pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, aqui do Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, o OBA. Nós vamos resolver um exercício de gravitação do OBA do ano passado, 2013. Bom, então vamos ler. O famoso livro O Pequeno Príncipe, de... Bom, eu fui procurar como é que fala o nome, né, do autor. Eu achei que é em francês que se fala Exupéry, né? Então eu tentei. O Pequeno Príncipe habita por algum tempo o minúsculo asteroide B612, o qual teria aparentemente cerca de 1 metro de diâmetro. Contudo, para que o pequeno príncipe não sinta qualquer desconforto sobre ele, o seu peso, PA, no asteroide deveria ser o mesmo peso, PT, que tinha sobre a Terra. Ou seja, PA tem que ser igual a PT. Mas como você sabe, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. M é a massa do pequeno príncipe, G é a aceleração gravitacional local. E a resultante da força gravitacional, Fg, entre o astro e o pequeno príncipe. Ou seja, peso é igual a força gravitacional, que é igual a constante gravitacional vezes a massa de um corpo vezes a massa do outro, dividido pelo raio ao quadrado. Onde M é a massa, R é o raio da Terra e do asteroide, G é a constante de gravitação universal. Bom, resumindo, o que ele quis dizer? Bom, nós sabemos que a força-peso é resultante da interação entre uma massa e um campo gravitacional. Por exemplo, nosso peso aqui na Terra é a nossa massa interagindo com o campo gravitacional da Terra. O que o exercício está sugerindo é que para o príncipe ficar bem, não ter desconforto, o peso dele lá tem que ser igual ao peso dele daqui. Então vamos pensar, a massa dele é a mesma. Então o que tem que acontecer é o campo gravitacional da Terra ser igual ao campo gravitacional lá do asteroide, né? Ele diz, né, para ver como o OBA nos ajuda, como eu já disse em outros vídeos, ele ensina como se calcula tudo isso. Ele fala que peso é igual a mg, ele fala como se calcula a força gravitacional, né, que essa é a lei da gravitação universal. Então o OBA está sempre nos ajudando. A pergunta 4a. Calcule a massa m do asteroide B612 para que o pequeno príncipe tenha lá o mesmo peso que aqui na Terra. Ele dá a massa da Terra, o raio da Terra, e ele fala ainda que nos cálculos G será cancelado. Você só tem que fazer uma conta, né? O OBA sempre nos ajudando. Então, vamos fazer a conta que ele diz. Como nós vamos fazer isso? Bom, o que ele diz? O peso é a resultante da força gravitacional. Ou seja, o peso é a força gravitacional, a nossa interação ou do pequeno príncipe, ou com a Terra ou com o asteroide. Então, nós sabemos que peso é mg. Força gravitacional é o Gzão, que é a constante da gravitação universal, vezes a massa do asteroide, né, ou da Terra, vezes a massa do corpo que está lá, né, no caso do pequeno príncipe, dividido pelo raio do corpo ao quadrado, né, pelo raio ou do asteroide, ou da Terra, etc. Então, se a gente corta massa com massa, a gente vai ver como se calcula o campo gravitacional. Né? É a constante gravitacional vezes a massa do astro, né, onde a gente está, dividido pelo raio ao quadrado. Por que raio ao quadrado? Bom, vamos ver aqui rapidinho. Na verdade, o que acontece deveria ser distância ao quadrado, ou seja, distância entre os dois centros de massa, do astro e do corpo. Só que se a gente considerar que o corpo está na superfície aqui, né, essa distância vai ser justamente o raio, né, do astro. Então a gente considera que é o próprio raio aqui nas contas. Então, nós temos que a gravidade na Terra, o campo gravitacional na Terra, tem que ser igual ao campo gravitacional no asteroide. Então, Gzão vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, tem que ser igual ao Gzão vezes a massa do asteroide, que ele falou para chamar de m, dividido pelo raio do asteroide ao quadrado. Né? Como ele falou, G será cancelado. O que eu fiz aqui é só substituir a gravidade aqui pelo que a gente descobriu de como se calcula a gravidade. Né? Gzão vezes massa dividido pelo raio ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir valores. Né? As contas não são muito agradáveis, né? Mas dá para fazer aqui legal. Então, a massa da Terra, ele falou, é 6 vezes 10 a 24. Dividido pelo raio da Terra. Bom, é 6.000 km. Eu vou passar para metro porque ele deu aqui as dimensões do asteroide como em metro. Então eu vou passar para metro também. 6.000 km é 6 vezes 10 terceira quilômetros. Isso passando para metros, tem que multiplicar por 1.000. Então isso é 6 vezes 10 a sexta metros. Né? Eu coloquei só em notação científica. Isso é igual a massa do asteroide, que é o que a gente quer saber, dividido pelo raio do asteroide ao quadrado. Bom, ele falou o diâmetro do raio. Nós sabemos que o raio é igual ao diâmetro
dividido por 2. Né? Então, o raio, nesse caso, vai ser igual a 1 sobre 2 metro. Né? Então, aqui... quase que eu esqueço aqui, ó. Deixa eu colocar o que eu esqueci aqui. Tem um quadrado aqui embaixo. E também vai ter um quadrado aqui no 1 sobre 2. Então, como que vão ficar nossas contas? O m, já adiantando um pouco, vai ficar igual a 6 vezes 10 a 24 vezes 1 sobre 4, porque 1 sobre 4. Porque aqui eu levei o meio ao quadrado, dividido por 6 ao quadrado é 36. E 10 a sexta ao quadrado é 10 a 12. Bom, então vamos adiantar aqui um pouco as contas. Como que a gente vai resolver isso daqui? A gente vai cortar o 2, o 4 com o 6 aqui. Então vai sobrar 2 e 3. O que mais que a gente pode fazer aqui? Não, vamos deixar assim por enquanto. Então, onde que isso aqui vai chegar? Né, vamos passar para cá. Ficou 3 vezes 10 a 24 dividido por 2. Né, ou seja, 3 meios vezes 10 a 24 dividido por 36 vezes 10 a segunda. Então, 3 meios é 1,5 dividido por 36. E aqui, como tem 10 a 24 em cima e 10 a 12 embaixo, isso fica vezes 10 a 12. Né? Eu já estou adiantando aqui um pouco as contas. Na hora que a gente fizer a divisão de 1,5 por 36, isso vai dar 0,0... Deixa eu conferir aqui que eu escrevi aqui do lado para não ter que ficar fazendo a conta na hora. Então, quando a gente fizer aqui essa divisão, isso vai ser igual a 0,416. Né? Eu estava conferindo aqui do lado, eu fiz a conta antes. Então, isso aqui vai dar aproximadamente, vamos aproximar um pouco, 0,0416. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou multiplicar aqui por 100 para a vírgula ficar aqui no 4. Então, isso é aproximadamente 4,16 vezes 10 a décima, né? Porque eu usei 2 zeros daqui. Isso o quê? Quilos, né? A gente acabou de calcular qual que é a massa que o asteroide tem que ter para que o campo gravitacional dele seja igual ao campo gravitacional da Terra. Bom, e agora? O que a gente vai fazer? Resolvemos a 4A, vamos resolver a 4B. Então, esta é a pergunta. Use o resultado anterior e calcule quantas vezes a densidade, que ele chamou de dA, do asteroide, é maior que a densidade típica de uma estrela anã branca. Anã branca é um tipo de estrela, cuja densidade é aproximadamente 10 a nona kg dividido por metro cúbico. Ou seja, calcule a razão dA sobre dB. Bom, a anã branca é um estágio de estrela depois que a estrela já está para morrer, né? Mas isso não é muito importante no momento. Aqui, ó, ele fala até, anãs brancas são estrelas degeneradas que não possuem mais fusão nuclear. Elas têm massa máxima de 1,4 vezes a massa do Sol, o diâmetro similar da Terra. São mantidas pela pressão de degenerescência dos elétrons. A mais próxima ao Sol é a companheira de Sirius. Ele fala para usar π = 3. Não, toda essa historinha aí no final não vai servir pra gente no momento. Mas, de novo, o que ele quer? Ele quer razão, né, entre a densidade do asteroide dividido pela densidade de uma anã branca típica. Né? Eu tenho que dividir uma coisa pela outra. Então, como que você calcula a densidade? Densidade é massa dividido por volume. Então, a densidade da anã branca ele já deu. Eu preciso saber qual que é a densidade do asteroide. Né? Nós temos já a massa do asteroide. Nós acabamos de calcular aqui na alternativa A, 4,16 vezes 10 a décima. Agora, o que a gente tem que fazer é calcular o volume, que assim a gente chega na densidade. Então, como que a gente calcula o volume? Bom, a gente vai considerar que o asteroide é uma esfera. Né, o que a gente vai considerar. E como se calcula o volume de uma esfera? Bom, nesse caso o oba não deu. Mas o modo de calcular o volume de uma esfera é 4πr³ dividido por 3. Isso aqui é geometria espacial. Então, como que a gente vai ficar? O volume é igual a 4, ele fala para usar o π igual a 3. Dividido por 3 vezes o raio cubo. Quanto que é o raio? Bom, o raio a gente viu aqui no começo. Como o diâmetro é 1, o raio é meio, né? Meio metro. A gente vai usar em metro porque aqui dá o valor da densidade da anã branca como quilo por metro cúbico. A gente já tem a massa em quilo. Então aqui para calcular o volume a gente também vai ter que calcular em metro cúbico. Né? Então, raio do asteroide a gente sabe. Né? 1 sobre 2. Isso aqui elevado ao cubo. Então o volume vai dar igual ao quê? Eu corto 3 com 3.
vai dar igual a 4. Bom, 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8, dividido por 8. Então o volume vai ser igual a meio metro cúbico. Então, como que a gente vai calcular agora essa razão que ele pediu? Vamos primeiro calcular, então, a densidade do asteroide. A densidade do asteroide é a massa dele dividido pelo volume. A massa dele, vamos ver aqui que a gente calculou, é 4,16 vezes 10 a décima. Então, 4,16 vezes 10 a décima. Dividido por meio. Né? Quando a gente divide isso daqui por meio, isso é igual que a gente pegar o 4,16 vezes 10 a décima e multiplicar por 2. Então, isso aqui é igual a 8,32 vezes 10 a décima. O que? Quilo por metro cúbico. Então, aqui, o que é só que falta para a gente fazer? Achar a razão entre as densidades. A gente já tem as duas, é só fazer a razão. Então, a densidade da Ana Branca dividida pela densidade... a densidade do asteroide dividida pela densidade da Ana Branca. Então, isso aqui vai ser igual a 8,32 vezes 10 a décima dividido pela densidade da Ana Branca, que ele falou que é 10 a nona. 10 a nona. O que acontece? A gente vai cortar esse 10 a nona com esse 10 a décima, vai sobrar só um 10 aqui em cima. Multiplicando isso aqui por 10, nós vamos chegar a 83,2. Se a gente quiser aproximar, o gabarito aceitava também só 83. Não tem unidade? Não tem unidade, porque em cima é quilo por metro cúbico e embaixo também é quilo por metro cúbico, né? Então as unidades cortam. Uma razão, né, não vai ter unidade nesse caso. Bom, então é isso. Resolvemos esse exercício de gravitação muito interessante, muito legal para o Oba. Um exercício até que bem elaborado para a Olimpíada, né? Bem legal. E, então é isso. Né? Recomendo que você até tente refazer o exercício. Se não conseguir, reassista o vídeo. Né? Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo. Então é isso. Bons estudos, um abraço, ótimas Olimpíadas e até a próxima.